Muito bem, estamos de volta com o nosso programa e eu vou fazer o seguinte, eu ia deixar para o final desse bloco a música, mas aí foi tão bonito aqui no intervalo, né? Que eu queria que você fizesse para a gente agora abrindo esse bloco. Ah, que beleza. Eu vou fazer um tema que é meu primeiro disco, de um compositor meu amigo que eu adoro, quer dizer, do Tavinho Moura e do Márcio Borges, que é esse tema que é o Cruzada. Muito legal essa música. Maestrina, vai pro trono ou não vai? Vai direto pro trono, bravo. Lindo, maravilhoso, viu? Você se parece comigo, se dá um beijo, dá um tiro, se dá um beijo, dá abrigo. Isso né? é uma obra-prima, né? Uma obra-prima, né? Maravilhoso, muito bom. Bebe água, descansa. E agora eu quero vocês duas aqui. Primeira sommelier de Minas Gerais, primeira regente da orquestra. Gente, vocês são chiques, né? Como é que foi isso, Fabiana? Eu transformei um hobby em profissão, na verdade, porque eu nem gostava de cerveja, não tomava cerveja, nunca fui na faculdade, eu não saía com meus colegas para tomar cerveja, mas eu já trabalhava como jornalista, sempre trabalhei em rádio, né? Isso. E aí fui convidada um dia para um jantar, para o Dia da Mulher, que está chegando, né, inclusive, para conhecer cerveja. Eu achei aquilo muito curioso, eu sou muito curiosa. Aí eu falei, não tem nada a perder, né? Perfeito. Vamos lá para ver o que é.
E aí eles convidaram a primeira sommelier de cerveja do Brasil para fazer uma apresentação para a gente nesse bar, nesse restaurante, que nem existe mais. E aí, isso foi em 2007. Eu fiquei encantadíssima, porque quando eu cheguei, era uma moça super franzininha, assim, eu falei, gente, não tem nenhum estereótipo assim, de cervejeira, né? E tal. E ela começou a contar a história da cerveja. Eu já achei que me foi aí que ela te pegou, né? Ela me pegou ali. E aí ela começou a servir umas cervejas que eu nem sabia que era cerveja, porque não tinha gosto de cerveja, não tinha cara de cerveja. E aquilo me encantou de uma tal forma que eu falei, gente, agora eu fiquei curiosa, né? Eu quero aprender isso. E aí daquelas mulheres que estavam ali convidadas, outras jornalistas e outras profissionais, a gente resolveu fazer uma confraria para estudar mensalmente cerveja. E aí a gente ia, todo mês a gente ia para esse restaurante, que era o House, já fechou, né? Sim. Que era a maior carta de cerveja que tinha em Minas naquele ano, naquela época. E aí eles levaram, a gente todo mês ia e estudava, pegava guias e ficava estudando a cerveja, sem entender muito e tudo. E aí, passado um ano que eu estava nesse grupo, eu acabei saindo do grupo, não continuei, mas já tinha feito muitas amizades no meio cervejeiro e estava efervescendo, né, aquela questão de fazer cerveja em casa, muitos cervejeiros aprendendo a fazer. E a gente tinha 3 cervejarias artesanais ou 4 cervejarias artesanais apenas em Minas naquele momento. E aí eu conhecia todos e surgiu o palpite, na verdade, né? Eu fui desafiada pelo Marco Falcone, que é um mestre cervejeiro muito conhecido aqui em Belo Horizonte, né? Dono da Falk Beer. Ele falou, já que você trabalha em rádio, e na rádio que você trabalha, eu trabalhava na CBN na época, tem o Renato Machado falando de vinho, por que você não vai falar de cerveja? Eu falei, não, mas eu não entendo de cerveja para ficar falando de cerveja no rádio, né? Não, eu te ajudo, eu fico sendo seu mentor, eu vou te acompanhando. Olha só, e aí o Falcone, então, te colocou para frente. Aí eu fiz um projeto, esse projeto demorou um ano para eu conseguir aprovar esse projeto, porque realmente ninguém tinha programa de cerveja, ninguém falava de cerveja em lugar nenhum. Ainda mais uma mulher, já e pensou? Aí eu demorei muito, eu tinha que ir para São Paulo, porque a direção era nacional, então eu tive que esperar e consegui emplacar 10 minutos para falar de cerveja na sexta-feira na CBN. E aí eu falei, bom, agora aí bateu a responsabilidade, vou ter que estudar, porque eu não posso ficar falando. Não pode vacilar. Jornalista não quero ficar só nos 10 minutos que jornalista sabe sobre cada assunto, né? E aí eu primeiro fiz curso de cerveja caseira. Fui aprender a fazer cerveja, deixa eu entender o que é essa bebida e tal. E aí depois eu comecei a fazer cursos de análise sensorial para aprender o que é os aromas, os sabores, o que eu tinha que encontrar, o que não tinha. Até que em 2010 eu fui para São Paulo para fazer o primeiro curso de sommelier de cerveja do Brasil de uma instituição alemã, que é a Demens, de Munique. E a mestre cervejeira era justamente aquela do encontro que, olha só, né, a vida da avó. Danada. E aí eu fui junto com o Marco Falcone, nós somos os 2 mineiros escolhidos para fazer parte, porque ela escolheu alunos do Brasil todo para montar essa turma. E a gente foi, que honra, e a partir daí a coisa foi tomando uma proporção, né? Eu voltei como sommelier, todo mundo aqui querendo fazer curso de sommelier de cerveja. A gente fundou um curso, eu e ele, começamos a formar as pessoas, e aí isso foi tomando uma proporção grande, eu já não tinha mais tanto tempo para meu trabalho em rádio, né? E assim, eu trabalhava numa rádio de notícias diárias, né? E eu não podia, eu tinha que viajar para fazer os eventos de cerveja que aconteciam, nunca aconteciam aqui, aconteciam lá fora, e eu tinha que ficar pedindo, fazendo gambiarras, né, para as escalas, né, nos fins de semana, a gente trabalhava em fim de semana, até que chegou num ponto que eu tive que optar. Eu falei, bom, ou eu fico em rádio, né, mas eu não queria perder o programa, porque foi o que me trouxe para esse... E aí eu pedi demissão da CBN e fui fazer só dar aula, né? Trabalhar para algumas cervejarias, para alguns treinar, brigada em restaurantes, né? Para servir cerveja, como degustar cerveja.
E agora hoje eu trabalho com isso. E tem a coluna na CDL-FM, que é outra Voltou rádio que pro me rádio. abrigou. Eu saí em 2015, eu saí da CBN em abril e em agosto eu já estava com um programa lá na CDL, que é onde eu estou Muito até legal. hoje. Rapidamente, o que é uma sommelier? É o profissional que faz a ponte entre quem produz a cerveja. Eu não sou mestre cervejeira, Isso. mas eu interpreto aquilo que o mestre cervejeiro quer te entregar como consumidor e eu faço essa ponte entre a produção e o consumo. Então, o sommelier é aquele que te leva a consumir melhor aquele produto, né? Assim como o vinho, o azeite, a água. Então, eu vou te dar os melhores parâmetros de temperatura, de copo, de o que acompanhar. Então, esse é o profissional. O sommelier faz isso. Ele te proporciona as ferramentas melhores para você consumir Ou bem. seja, é muita responsabilidade. Né? É muita Porque as pessoas confiam em você. Exatamente. Né? E você tem que conhecer. Né? Uma coisa que eu falo, gente, eu não indico cerveja que eu não aprove. Isso, perfeito. Porque isso entraria muito em conflito, né? É lógico que tem assédio de você, eu te pago, quanto que você me cobra para falar da minha cerveja? Eu não faço esse tipo de trabalho porque... É sua credibilidade e respeito ao seu eu acho que público. A gente tem que respeitar o público, claro. né? Eu não vou indicar aquilo que eu não tomaria. Então, eu tenho essa preocupação. Muito bom. Você falou sommelier de água, nós recebemos um sommelier de água aqui. É o Rodrigo, né? Explicou perfeitamente como as águas são diferentes. Pois e por isso, às vezes, a cerveja é diferente, né? Sim, a bebida, sim. né? As a bebidas cerveja são assim. tem 95% de água, então modifica. 95. Interessante. A cerveja é o que tem mais proporção de água, né? Porque ela não é destilada, e as outras bebidas, elas são ou fermentadas de uma fruta que não vai ter água, né, no processo. Então, muito bom. Bom, mas tem que beber água, porque cerveja desidrata, né? Porque tem todo... sim. Tem álcool, né? O álcool claro. desidrata, então não tem jeito. E agora vamos saber, né, um pouco da sua história, mas antes eu queria ir lá na engenharia. Qual engenharia que você fez, hein, Lígia? Mecânica de produção. Bom, mecânica de produção. É. Poucas mulheres fazem. Hoje em dia eu não sei, mas na época sim, eram poucas. Minha classe tinha... Na minha classe no começo, tinha 80 homens e 2 mulheres. Puxa vida! Quando você falou em casa que você fazia engenharia mecânica de produção, como é que foi? Olha, eu acho que... Primeiro eu estudei piano minha vida inteira, né? Mas na minha família isso não entrava como uma possibilidade de profissão, ser músico, né? Ser artista, né? Não, a gente tinha que ser o médico, o engenheiro, o advogado. Tinha que escolher uma dessas três. Nem jornalista entrava na lista. Não, eram essas três. É isso mesmo, muito tradicional, né? Pois é. Que é comum até hoje, a gente tem isso. Não sei se tem, é comum. ainda tem uma tendência, é incrível isso, né? É incrível. Bom, eu sei que eu fui estudar engenharia e no meio do curso, por acaso eu entrei no coro da Universidade de São Paulo, estudava na Politécnica da USP. Uma amiga que fazia engenharia naval falou, me dá uma carona até o coro. Aí eu fui e eu, para não ficar no carro esperando, acompanhei. E a maestrina do coro falou assim, você vai fazer o teste? Eu falei, não, eu não tenho voz. Falou, não, todo mundo tem voz, eu nunca me esqueço disso. Que legal, hein? E aí eu fiz o teste, de fato eu tinha uma boa voz de soprano. E como eu já tocava piano há, sei lá, mais de 15 anos... Logo, os maestros me aproveitaram para ensaiar as vozes, sopranos. Aí você se encontrou. Eu me encontrei meu talento ali, minha vocação. Precisamos agradecer a estudante de engenharia naval. Naval, olha só. Que carona, né? Que carona. Imagina o papo entre elas. Minha grande amiga. Pois é. Que barato. Qual é o nome dela? Geni. E ela terminou o curso? Olha, ela terminou o curso, depois ela fez mestrado, mas hoje em dia ela e o marido têm uma firma de filtros de água. Da água ela só ficou com filtro. Que engraçado. Muito bom, muito bom. E aí, quando é que você resolve assumir, né? Como é que se forma um maestro, uma maestrina? Como é que é? A gente faz uma faculdade, né? Então, no meio do curso de engenharia, eu decidi que eu queria ser músico profissional. Como você decidiu lá de ser, né, de se dedicar. Eu concluí o curso, mas aí eu prestei vestibular de novo,
entrei na Unicamp, fiz regência 6 anos, período integral. 6 anos, pesado, hein? Era mais do que engenharia. Regência é pesada. Ali, ó, Tabajara dali. E aí, bom, e depois eu fiz um monte de cursos no exterior, eu trabalhava, guardava dinheiro o ano inteiro e nas férias fui para a Rússia, Tchecoslováquia, Hungria, Holanda, Itália. Ou seja, você investia em você mesma, né? Claro, tinha que fazer assim, né? Hoje nós já temos bolsas, digamos, é mais Não, viável sempre sair. houve bolsas, mas eu nunca tive essa sorte. Nunca conheci o caminho das pedras, não. Eu preferia trabalhar, comprar minha passagem e ir. Isso. Uhum. Achava que eu perdia menos tempo do que ficar procurando. Né? Uhum. E me conte uma coisa, como é que foi esse convite para vir para Belo Horizonte? Me surpreendeu muito, porque eu recebi um telefonema um mês atrás, 2 meses, não sei. Os músicos da orquestra que eles tinham me votado em primeiro lugar. E eu tinha regido aqui há muitos anos, né? Então isso me deixou muito honrada, barato, muito hein? feliz. Embora todas as orquestras que eu fui regente titular, eu sempre fui votada pelos músicos. Nunca eu entrei assim. Por uma indicação, nunca. Sempre fui escolhida pelos integrantes, né? E aqui foi igual. Então, depois, a direção da Fundação Clóvis Salgado me convidou, porque aí eles tomaram a decisão, eles poderiam não ter aceitado a indicação, mas eles aceitaram e me convidaram oficialmente, o que eu fiquei muito honrada, né? E aceitei o convite do presidente da Fundação, né, o Sérgio Rodrigues Reis, e estou aí, e você topa mudar de lugar, a sua vida é um pouco isso, não é? Cigana, né? Cigana. Total, eu já vivi em muitos lugares, já morei 8 anos na Argentina, 5 anos no Uruguai, 1 ano na Colômbia, e fora, já regi não sei em quantos países, né? Mas você vai e volta, mas morar... Você não tem medo disso? Não, que o maestro, se ele não fizer assim, ele não pode ser maestro, porque numa cidade, quantas orquestras tem? 2. Só 2 pessoas podem trabalhar nessa profissão. Então, quando você deixa de ser um maestro aqui, você tem que ir para outro lugar. Se você quiser continuar a ser maestro, senão... E é interessante essa rotatividade, né? Porque é bom para você, mas é bom para a orquestra também, não é? Também, claro. Porque... Tabajara como músico, não é? Isso é importante, porque é um desafio diferente para o músico também. Você tem... Enfim, tem rumos estéticos, tem metodologias de trabalho, tem identidade. A coisa da pessoa, né? Também, a relação. Quem está na gestão, né? Acaba imprimindo isso. Né? Agora, Tabajara é interessante, né? Os músicos escolheram a maestra, né? A maestrina. Foi interessante que eu estava comentando com ela ali no bastidor, que eu estava sabendo, né, dessa chegada, né? Por causa, hoje em dia a comunicação é muito ágil. Eu tenho muitos amigos na orquestra sinfônica e até pelo que ela relatou, todos muito celebrando a chegada da maestrina. Alguns postando. Eu falei, Nara, minha amiga flautista. Isso, que legal. Porque é assim, quer dizer, um dos oboístas da orquestra sinfônica, que é o Vitor Duarte, foi meu primeiro professor de violão. Eu vou contar daqui a pouquinho. Quando eu tinha 13 anos, né? Sei lá, nem sei que ano que foi isso. Ele era violonista, depois se tornou oboísta, ele é oboísta da Sinfônica. É um amor, tá tocando corda inglesa, é um amor. Grande excelente músico. Não, mas me conta aí, vamos aproveitar que você já está com a palavra, vamos lá. Eu passei interrompendo. Não, sem problema nenhum, fique tranquilo, depois volta. Mas então... da família? Essa história é engraçada demais, porque assim, a minha irmã, a Jussara, que também é da comunicação, minha família é muito de jornalistas também, né? Mas era cantora, e aí tinha o grupo Nós e Voz, que é um grupo vocal de vários, Paula Santoro cantava, o Henrique Santana, meu primo, pessoas que talvez você conheça e tal, né? E foi criado na minha casa, né? Minha família é grande, então o pessoal sempre cantava. Minhas 3 irmãs tocam violão, meu pai também. Então minha casa tinha violões, se você abriu o armário, caiu um violão. Era um negócio impressionante. Não estou exagerando, não. Mas imagino isso. Muito engraçado. Mas eu não queria, não. Eu gostava de jogar futebol e tal.
Mas eu cantava desde pequenininho, assim, sabe? Minha irmã canta em quarta, paralela, que isso é normal, quinta, terça. E aí Era você- afinadinho, aquelas que marimbinhas ótimo. Hering. Pim, que pim, pim, olha que tem bacana. engraçado. E aí, mas eu não queria, era meio assim espontâneo, uma espécie de musicalização que acontece sem ser de maneira formal. E meu pai, preocupado com a minha timidez, à época, eu com 11 anos e tal, assim, ele falou assim, olha, você tem que tocar violão. Eu falei, que é isso, pai? Ele falou, não, você tem que tocar violão, porque você é brasileiro, você tem que jogar futebol e tocar violão. É uma premissa dele, assim, muito doida. Né? Que lógica ótima. A Muito lógica, bom, interessante. eu até concordo, cara, hoje com ele. Mas ele estava preocupado com a sua timidez, né? No fundo, eu no fundo acho é isso. que Toca o é. violão, um instrumento, né? Vai trazer que gente. socializa, é o instrumento que você leva. Né, É pro isso, o violão é sarau, popular, né? né? O piano não dá, né? Sim. E aí eu fui meio que obrigado, né? Meu pai, Sim. ele é dentista, mas também coronel da Polícia Militar, e eu fui numa viatura. Eu conto essa história Gente, eu com não acredito. frequência. É real, não tem exagero nenhum nela. O Tião, flamenguista, ficava gozando de futebol e me levando assim, já seu pai pediu. Eu falei, eu não quero, Tião. Aí eu pequenininho com aquela bag jeans, sabe? Aquela raiz, um Janine, menorzinho. Fui lá fazer aula de violão com o Vitor, que eu te contei. E o Vitor era meio hippie, ele abriu assim de chinelo, ele parecia o Oswaldo Montenegro, meio Jesus Cristo. Abriu a porta, tinha uma viatura. Da polícia. Pronto, me pegaram. E era eu, aí eu desci assim. E o Vitor tem uma didática, ele é excelente professor e tal. E aí ele falou, não, vamos lá. Aí eu toquei Asa Branca, já tinha o arpejinho, PIMA e tal. E eu gostei tanto, cara, eu fui contrariado, engraçado isso, né? Eu gostei tanto, eu falei, gente, esse negócio é muito legal. Bom. Parece papo furado, Não, mas cara. aquele dia ali começou outra coisa, o contato fez uma coisa espiritual, misteriosa. E seu pai, né? Acho que é importante também isso. Meu pai. Né? Destacar, né? A sensibilidade dele, né? Pois é. Falou, porque ele falou assim, ele foi duro e flexível ao mesmo tempo. Ele falou assim, eu quero que você experimente. Isso. Se você não gostar, você não precisa de ir mais. Então achei muito a didática, né? Aí põe dentro do carro da polícia, da viatura, pra você não escapar. Ele vai deixar o celular na porta. E aí eu fui, cara, e assim, Que aquilo legal. ali virou minha disciplina, minha profissão de fé, minha identidade, virou tudo. Mas você também Depois estudou, eu estudei, né? depois eu fui fazer publicidade Isso. e propaganda, né? Eu fui para comunicação também. Eu sou subindo Nestor Santana, Claro, né? Que é figuraça. uma figura importante para a cultura, para a música, demais, né? Foi presidente da Rádio Confidência, da Rede Exato. Minas, né? Então eu cresci muito jornalismo e cultura muito presentes. E depois meu pai, aí eu fui fazer publicidade na PUC. Isso. E aí meu pai se assustou, porque eu falei, ó, eu não quero mais fazer, eu quero ser músico. Ele falou, pô, não era pra isso, não era pra tanto. Era só pra perder a timidez, né? Porque eu queria, seu pai, eu não tô indo na aula, eu tô ficando só no boteco, nos bares, quincas. E ficava lá bebendo e tal. E aí eu era jovem, né? Aí eu larguei aí ele foi duro também de novo. E eu fui comunicar que eu estava abandonando. E aí ele falou assim, minha mãe ficou falando um tempão, assim, eu nem lembro o que ela falou. Ele falou assim, não, tá, você vai largar, mas você vai fazer faculdade de música. É mesmo, seu pai, hein? Puxa. Aí eu falei, uai, tá bom, faculdade né? de música é difícil, né? Numa época que a poucas negociação vagas. até que tá favorável. Eu não queria, eu queria ser roqueiro, doido. Tocar na noite. Eu falei, não, beleza, vou fazer então. Interessante. E aí fui, não tão jovem assim, mas ainda, hoje eu vejo que eu era jovem, na época eu achava, não estou velho e tal. Aí entrei, Que é um vestibular difícil, né? Numa época, hoje tem mais vagas, tem um curso à noite, tem música popular, mas era muito fechada. E Belo Horizonte tem essas coisas muito fortes do violão, né? Que a primeira responsa é grande. Graduação, bacharelado em violão do Brasil é de Belo Horizonte, né? Então, assim, com o professor José Lucena Vaza, Maria Raquel, Lucena, que está vivo e tal, meu amigo e tal. Então eu comecei a estudar, né, com o saudoso Fanuel Júnior, que partiu, né, desse plano, que foi professor de Uberlândia depois. E o Fernando Araújo, né, que é um dos grandes nomes do violão em Minas Gerais, que é meu amigo querido até hoje. Sempre consulto ele antes de cada passo que eu vou dar, assim,
Você não parou de estudar mais? Com violão. Nunca mais, né? Você continuou Nunca estudando. mais parei. A UFMG tinha uma característica. Hoje ela tem o curso de música popular, você tem o Wilson Lopes, que é o guitarrista do Milton, que é uma referência para todo mundo, né? E o curso já tem várias vertentes. Mas na minha época era bem a música de concerto solo, que eu sempre, por sorte, sempre gostei, por emoção, por afeto e por uma necessidade que eu achava formativa também. Mas eu gostava muito de Rafael Rabelo, de tocar choro, de tocar jazz. Então eu sempre, para mim sempre foi muito tranquilo isso. Assim, eu estudava uma coisa, um conteúdo na esfera oficial, formal, e o outro eu procurava por conta própria, né? Legal. E aí né? de certa maneira, fui forjando ali, né? essa característica de híbrida, que também eu falo assim, não com nenhuma empáfia, é uma coisa do instrumento. O violão, ele traz essa mistura no seu bojo físico e metafórico, né? Perfeito. Então, assim, é natural isso. É né? natural. Até hoje você vê um nome como Juarez, ele toca às vezes num barzinho ali, de vez em quando, faz os shows maiores e tal, mas sem problema. E aí ele me avisa, eu vou lá sozinho, fico lá tomando água com gás, fico só... E vou estudar, como se eu estivesse estudando. Vou analisar, aí pego uns acordes para mim. Lá eu roubei 3 hoje. Tem a história do Ginga, né? O Ginga, quando veio, já era... Dentista também. O Ginga, o Ginga veio uma das primeiras vezes, foi lá no FMG, lá na Pampulha. E aí, já era um ídolo para mim, assim. O Ginga, eu era menininho, eu era jovem. E eu sou mineiro, mas eu sou um pouco atirado, assim, eu meio paulistano, meio carioca, assim, eu gosto de chegar e tal. E aí o povo estava com medo do Ginga, eu falei, cara, eu vou ficar tocando aqui, na hora que o Ginga chegar, ele vai ver eu tocar, porque não é masterclass, não era masterclass, o cara, era workshop. Então ele não ia ver ninguém tocar, eu falei, como é que ele vai ver eu tocar? Aí eu fiquei tocando na escada, bicho, aí ele subiu com o Marcos Albricker, que falei, sei. E ouviu, eu tava tocando um arranjo de Carinhoso, que eu até gravei, um arranjo com reharmonização, todo mineirão, assim, e tal. Aí ele, peraí, gente, aí parou, sentou do meu lado, assim, quietinho, não falou nem uma palavra, acabou. E aí mandou essa bem carioca, assim, com aquela voz rouca dele, assim, falando, já roubei uns 3 acordes. Aí, essa brincadeira dele, impressionante isso, né? Ele falou que não esqueceu a frase. Isso me deu uma confiança. Que barato, hein? Me deu uma moral, assim, imensa, porque não tinha muito na época o violão de arranjo, de violão de canção. E ter esse contato com o Ginga foi determinante para mim lá atrás. Eu preciso fechar esse bloco, mas perdão, antes, não. Nós precisamos, o nome do seu pai, importantíssimo na sua história. Meu pai é Valdemiro Belo. Valdemiro Belo, tá bom. É vivo? Sim, isso. 90 anos. Agradeço, viu, Valdemiro Belo, senhor Valdemiro Belo. Muito obrigado em nome de todos que gostamos de música, viu? Pela sua insistência. E pela Rádio Patrulha. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Valeu demais.